Bom, para quem me conhece, acho que não sei quem é que te conhece na Esteve, da Universidade. É uma escola de zona rural do município de Camancaia, Esprêmio Sul de Minas, bem pertinho da cidade de São Paulo, a gente faz divisa com o estado. Fica no alto da Serra da Mantiqueira, uma região de muito florestamento, mata preservada. A nossa escola fica a 25 quilômetros da área urbana da cidade de Camancaia. É um município muito grande, de extensão territorial. E nós somos a única escola hoje, que eu diria, rural do município todo, porque nós estamos distante temos pequenas vilas que se formam próximo à escola, e nós atendemos hoje 5 bairros, 5 vilas próximas à escola Araucária. A escola fica no meio da mata, o amigo não é à toa, ela está inserido num lugar com muitas araucárias. Em 73 ele conseguiu essa autorização para funcionar uma pequena escolinha muito seriada dentro dessa salinha que ele construiu. Com a ajuda dos amigos que ele reuniu à época, que todos doaram um pouquinho de dinheiro e foram construindo a biblioteca. E a escola foi chegando de pessoas, muito difícil à época ainda, falta de professor, nem tinha professor na região, tem uma luta muito grande. E nessa época, todos esses amigos que se juntaram, idealizando a escola, eram todos envolvidos com a antroposofia, ligados ao movimento antroposófico de São Paulo, alguns até ligados à Rodostar, da escola. E alguns eram membros da associação da Estália na época, e foi membro há muito tempo, acho que o Sr. Klaus Gesser ainda é. Ele é membro da nossa associação e também da Rodostar. Então já tinha todo o envolvimento com essas pessoas na época. E passaram-se alguns anos, aí veio a ideia, vamos tentar a implementação da pedagogia Waldorf. Isso foi bem gradual, muito suave. Só sei de relatos também, porque eu estou lá há 18 anos, conheço tudo que eu estou contando, de ouvir pessoas que estiveram lá e contaram para mim, de investigações que eu mesmo fiz para descobrir um pouco mais da história, que é uma história muito curiosa, cheia de etapas, cheia de pessoas, cheia de impulsos, transformações, é muito complexa a história toda. E iniciou-se então a implementação da pedagogia Waldorf, e foi vindo pessoas, alguns professores chegaram na escola muito pequenininha, e ela foi crescendo aos poucos. Nessa época já existia uma relação com o poder público, porque a escola já começou ali uma parceria um pouco, não tão oficial ainda, mas uma parceria informal. A prefeitura já na época já colaborava com alguns subsídios da escola. Esse grupo de amigos fundou uma associação educacional, e foi esse grupo que construiu essa propriedade toda. E tinha um acordo, eles forneciam a parte física, e a prefeitura, com interesse de atender as crianças da região, porque não tinha, e eles longe da sede do município, também tinha interesse de ambas as partes. Então isso foi acontecendo de forma gradual ao longo desses anos todos. E aos pouquinhos a pedagogia Waldorf foi criando espaço dentro da escola. Começou com bem poucas práticas, alguns átomos, e a escola foi crescendo. E aí houve um período do município que decidiu fazer nucleação de escolas. E a época a escola Araucária era maior já. Aí nós recebemos muitos alunos do entorno que vieram para lá. E a escola ficou um pouquinho mais. E assim os prédios foram crescendo também de acordo com a necessidade da escola de atendimento ao número de alunos. E essa associação então se solidificou, formou-se a Associação Educacional Bom Jardim, que hoje é a associação que tem interesse em pedagogia Waldorf. O objetivo principal dela é investir em pedagogia Waldorf no município de Camancaia, não só na escola Araucária, onde houver interesse. Ela está disponível para deixados. É uma associação que vive de doações. Desde o início era assim, ela capta recursos externos para investir na escola e na pedagogia Waldorf, formação continuada de professores, e que existe até hoje. A associação está hoje ainda sólida, conduzindo o processo. E ao longo desse período todo foi se criando mecanismos de estabelecimento dessa pedagogia, de garantias de parceria entre essa entidade, a Associação Educacional Bom Jardim, e a prefeitura, para que não se desconstruísse à medida que as gestões vão se alternando, porque há um trabalho complexo de troca de gestão. Nessa gestão pública, troca gestão, muda pensamento, começa tudo de novo. No ano de 2000 foi votada uma lei na Câmara, onde nós temos um apoio hoje de lei, que garantia então um convênio entre a associação da escola e a prefeitura.
Aí voltou-se uma lei na Câmara, então permitia que houvesse um convênio oficial entre essas instituições. Aí criamos um comodato com a prefeitura. Hoje o prédio pertence à associação, toda a parte estrutural da escola pertence à associação. A prefeitura tem um comodato para a gente, de uso do espaço, para funcionamento de uma escola municipal, pública. E aí criou-se o comodato, estabeleceu-se as regras de uso do espaço, e a partir de 2000, então, começou a ser criado um convênio entre as partes. Foi redigido um convênio com as regras de trabalho entre as duas entidades. Então, hoje, a Escola Araucária é uma escola municipal, uma portaria municipal, escola pública, funciona num prédio que é cedido pela Associação Educação Bom Jardim, mas com a única condição que seja a pedagogia nova. Hoje, nossa relação com a prefeitura vejo muitos benefícios, porque toda a parte de funcionamento da escola é garantida por ela. Então, hoje nós temos, todos os professores são servidores públicos, efetivos, contratos temporários. A merenda escolar é fornecida pela Prefeitura de Cambucaia, transporte. Como a escola é muito distante dos bairros, o transporte traz as crianças. Tem bairros que ficam a 30 quilômetros de nós, outros 20, então são bairros bem distantes. Toda a despesa de funcionamento, conta de luz, material escolar. Meio Ronaldo? O Valdo ainda não, a gente está nessa luta, tá? E eu ouvi dizer que alguém tem, eu fiquei super curioso sobre uma coisa aqui. Eu ouvi dizer que tem. Eu ouvi dizer que alguém tem. Isso ainda não conseguimos, A gente tem uma outra forma de prover o material escolar Waldorf. Mas eles mandam o material novo e a gente consegue fazer o daqui também. Ajuda bastante as famílias da região. Todo o pessoal de limpeza e cozinha também é pela prefeitura, assim, de gás. Então, toda a despesa de funcionamento diário da escola é financiada pela prefeitura municipal de Cambucaia. O que eles dão para uma escola pública, vocês recebem? Igual para nós. Mobiliário, equipamentos de cozinha, equipamento de informática, merenda, internet. É tudo fornecido pela prefeitura de Cambucaia. E como é que vocês fazem a formação desses professores que chegam pelo campus? Então, o ingresso de professores. Isso é uma coisa interessante, tá? Por exemplo, os professores ontem. A localização geográfica da escola faz com que chegue até lá só pessoas que já estão muito interessadas em pedagogia pública. Então o segredo é ficar muito longe. Tá bom. São 25 quilômetros de estrada de terra, subindo a serra. Eu falo isso que é muito interessante, porque eu participo todo final de ano de distribuição de professores efetivos. Hoje eu estou como diretor da escola, eu tenho que participar. E todas as vagas municipais são abertas, como qualquer edital público. Só que pouquíssimos professores efetivos escolhem a Araucária, porque é muito longe. A maioria mora na sede do município. Não há um transporte público que vá diariamente para lá. Aliás, não existe transporte público. Então faz com que não haja muito interesse desses professores trabalhar com a gente. E é uma escola de metodologia diferenciada, isso todos sabem. Então eles sabem que vai ter um trabalho ali de conquista desse conhecimento. Então desencorajem um pouco. Só para quem quer. Desencorajem um pouco. O acesso. E já tive alguns casos, já tive alguns casos. Até o ano passado eu tive uma professora que escolheu trabalhar comigo, já era conhecida há muito tempo. Ela veio para a escola, começou a trabalhar com a gente. Conversei, olha, agora eu penso em começar um seminário de pedagogia Waldorf, recebeu auxílio na escola, de tutoria dentro da escola, de professores mais experientes. Ela é professora de educação infantil, do jardim de infância, mas ela ficou só um ano com a gente. Tem uma rotatividade? Temos um pouco, temos. Eu tenho uma equipe, tem alguns que estão há muito tempo comigo. Então, a professora Ala está com a gente já, é professora de cinema, está comigo há 5 anos. A professora Rafaela já trabalhou com a gente, foi fazer uma experiência fora, retornou para Araucária. Professor Paulo, 4 anos, professor 3 anos. Mas eu tenho professores de 30 anos, professores de 20 anos. Tem para cá. Os 5 professores ex-alunos. Isso é uma coisa maravilhosa que eu vejo lá. A escola formando os próximos professores. Então já tem, nesse caso, ex-alunos lá. Qual que é o perfil socioeconômico desses alunos? Porque você coloca que é uma escola rural, mas esse rural pode ter sítios em qual mora a população de uma classe média alta. Pode ser sítios, pequenas propriedades em qual mora uma população... Quem que estuda lá? Então, é muito diverso o público hoje lá.
Ao longo da história formaram-se vilas. Então, são moradores, a maioria moradores da região, nesses bairros distantes. Alguns agricultores, pequenos agricultores. Temos... a maioria pequenos agricultores. Começou a expansão de pequenos comércios também na região, então famílias têm pequenos comércios, mercadinhos, padarias. E agora, com a expansão do turismo, nós temos hoje pessoas locais também, donos de pequenas pousadas, chalezinhos. Alguns são funcionários de grandes fazendas de reflorestamento que tem na região. E de uns anos para cá, nós estamos recebendo muitas pessoas que vêm de muitos outros lugares buscar araucária. Então, hoje eu tenho um grande público de São Paulo, morando lá. E de outros lugares, gente que veio do Sul, gente que veio do Nordeste, descobriu a araucária e está morando lá. Então, e aí tem funções diversas, muitos fazendo home office. A pandemia facilitou muito isso no meu público. Então eu tive, na pandemia, uma enchente de pessoas que vieram de grandes centros urbanos, buscando a tranquilidade do sítio, e permanecem lá hoje com home office. Então aí trabalham em funções diversas ligadas a São Paulo, especialmente São Paulo capital. Então isso mudou um pouco o perfil de atendimento da escola ao longo desses anos, mudou bastante. Estou vivendo hoje com uma outra realidade, bem diferente, muito interessante. Nós estamos numa área que tem crianças de bastante vulnerabilidade social, que é numa vila chamada Amaro Branco, junto ao sítio histórico de Olinda. E uma das principais dificuldades que eu vejo para essas crianças permanecerem na escola é que elas vêm de uma família geralmente de renda muito baixa e eles querem que as crianças aprendam a ler e escrever para no futuro ganhar uma renda e ter um futuro diferente do que esses pais tiveram, né? Então, sempre acontece de crianças saírem porque esses pais querem que as crianças comecem a alfabetização mais cedo, né? Aí eu queria perguntar se vocês têm essas crianças em vulnerabilidade social dentro da escola também, e se tem, se vocês fazem o trabalho com essas famílias, como é que funciona para a permanência dessas crianças na escola. Obrigado. Olha, na região da escola do CAR tem pouquíssimas famílias em situação de vulnerabilidade. Eu até sempre faço essa análise sobre o local, como são famílias todas da região, todos pequenos agricultores, e eles foram crescendo em torno da escola ali. A escola ajudou um pouco essa organização também. Hoje tem pouquíssimas famílias. Essas famílias, a gente tem um contato muito próximo com todas. Como é uma escola pequena, nós conhecemos todas as pessoas. Então sempre tem, os professores vão fazer visitas domiciliares, vão conhecer a realidade da família. Acionamos organismos municipais que podem apoiar essas famílias. A Câmara do CAR tem uma rede, foi criada, isso é uma coisa bastante interessante, que tem no município, a iniciativa do município, eles criaram uma rede de apoio para atender crianças em estado de vulnerabilidade. Então hoje, quando identifica uma criança assim, eu aciono organismos diversos do município. Assistente social, Conselho Tutelar, CRAS, todos eles trabalham em conjunto para dar apoio a essas crianças. Eu não tenho casos na araucária que impeçam que as crianças frequentem a escola. Começamos esse ano a atender netos de alunos da escola. Então, quando eu percebi as matrículas dos alunos de 4 anos na escola já eram netos. O negócio é da primeira turminha. Oi? Professores ex-alunos. Muito, porque eles estão em casa. Pais ex-alunos também. Faz muita diferença, eles retornam para a casa deles, eles reconhecem as práticas. É uma delícia fazer uma reunião de pais com pais ex-alunos, porque é um retorno para a escola. É muito especial fazer hoje. Tem um grupo enorme de ex-alunos no mutirão, por exemplo. Fiz um mutirão esses dias, trabalhamos com muitos mutirões com pais na escola, para tudo. Revitalização de pátio, montagem de festas. E essa semana de junho, tivemos 3 mutirões na aula, fizemos um intensivão, né? E estava repleta de ex-alunos, super felizes de poder almoçar de novo no refeitório, onde eles comiam quando era criança, trocando lembranças, visitando o parquinho que eles brincaram. Então traz muito essa sensação gostosa, assim, dessa fase da escola agora, de serem ex-alunos que estão filhos lá. Sou um cargo comissionado. Mas assim, toda vez que troca a gestão, o prefeito escolhe os seus cargos todos de confiança, os cargos próximos dele. E diretor de escola é um deles. Mas a parceria entre a Associação Educacional Bom Jardim e a Prefeitura faz com que haja um diálogo entre eles. Então, quem indica não é a Prefeitura diretamente, e sim a Associação. Ela recomenda quem ela gostaria, sim, porque eles precisam de alguém que tenha conhecimento em pedagogia Waldorf e que conheça a região, então, há esse acordo lá. E você tem um edital específico, né? Isso foi uma conquista de 2021, Alan.
Você que estava comigo no processo? 2021, né? Nós não tínhamos. Então, todo ano era uma labuta. Chegava no final do ano, nossa, era terrível. Porque todos os meus professores eram demitidos e precisávamos abrir um edital novo e recontratá-los todos. Contrato anual. E não há certeza de recontratação do mesmo professor, porque o edital é de ampla concorrência, e o município tem os seus critérios básicos de classificação. Trabalhamos juntos e conseguimos propor para a prefeitura um edital específico para Araucária, que pedia formação em pedagogia Waldorf, em processo ou concluída. E foi para o jurídico aprovou, conseguiram pôr nos moldes, então desde 2021 a Araucária tem um edital específico para ela. É lançado um edital separado, com todas as exigências básicas municipais mantidas, tem que manter-se a base legal. A única diferença é que nós pedimos que o professor tenha alguma relação com a pedagogia Waldorf. Começou o processo desde 2019, que, puxa, eles têm que nos conhecer. Senão ficava uma escola fora do sistema. E nós não somos uma escola fora do sistema, nós somos uma escola municipal. Nós estamos dentro de todas as 14 escolas municipais do município, da cidade. Então, a gente começou esse processo de levar o trabalho da escola para fora da escola. Não deixar só dentro do nosso espaço, que a gente já fica longe. É difícil chegar. Se a gente fica quieto lá, fica uma escola, uma bolha isolada. Não dá. Vamos ter que levar isso para dentro do município e começamos a participar dos processos municipais. De eventos que eles faziam, a gente participava com as nossas crianças, levando o nosso trabalho diferenciado da escola. Começamos a participar de concursos que eles promoviam, de redação, concursos de matemática. E aí começou, falei, puxa, a escola Waldorf também ensina, né? Porque é isso que o município espera, né? E os alunos... É triste, mas é isso. Então, é isso. Antes é visto assim, a escola só dança e canta. Bate palma, bate pé. Pois é, era triste ouvir. E eu falei, não, mas a gente vai ter que participar para eles verem que a gente ensina de um jeito muito mais gostoso. Então é um diálogo constante de adaptação das formas de trabalho. A gente cede um pouquinho, porque a parte legal, estrutural da escola documental tem que obedecer às regras do município e da superintendência, mas a parte pedagógica da escola a gente tem total liberdade prática. Não há nenhuma interferência sobre a metodologia de ensino. A parte mais técnica, a matrícula sim é feita no sistema municipal. A criança entra no sistema de... Não é o sistema que aloca, ou o sistema que aloca. Não, não é. A matrícula é feita diretamente na escola. Vamos mudar. E a gente coloca. A criança é inserida por mim no sistema geral do município. Eu que faço lá, a secretária e eu fazemos. Colocamos a criancinha lá dentro. Não serve isso. Sempre foi um impulso próprio da escola levar trabalho da pedagogia Waldorf para os professores da rede. E nós fazemos cursos na escola. Todo janeiro nós fazemos um curso preparatório para os professores de uma semana e nós abrimos vagas para quem quiser do município participar. Já tivemos participação maciça de professores buscando conhecimento da pedagogia Waldorf. Está na nossa pauta retornar com cursos e oficinas dentro do município. Levar lá para a sede palestras e trabalhos práticos que os professores adoram. Eles estão pedindo para mim um trabalho de educação infantil para melhorar a questão do integral de Camanducaia, que é uma questão muito difícil, integral. Corte etário. Infelizmente, nós acatamos o corte etário, a lei em corte etário, nós sempre praticamos. Sim. Não é crianças ficando com isso. Todo professor todo professor que pega a sala, né, é distribuída a sala, assume a sala de primeiro ano, ele tem essa consciência. Ele não pode deixar de fazer coisas do currículo, mas é claro, de maneira muito suave, tendo em consciência que está lidando com uma criança muito mais nova. Toda a escola é avaliada, né? Nós vamos participar esse ano do SAEB. O SAEB vai medir o IDEB da escola, são 5º e 9º anos. As séries finais dos ciclos vão passar por um exame que é aplicador externo. Então as crianças também já são familiarizadas com esse tipo de avaliação, porque senão elas sofrem demais se elas não conhecem isso. A Escola Cecília Meirelles, Escola Municipal Cecília Meirelles, oficialmente, pelo registro, né? Mas a gente usa o nome fantasia Escola Waldorf Municipal Cecília Meirelles justamente para marcar o território de que a gente tem essas duas identidades, né? Porque quando a gente se tornou uma escola pública, a gente nasceu como uma escola associativa, no final dos anos 80, fruto de um trabalho de uma comunidade de pais, de famílias que conheceu a antroposofia, formou o Jardim, né, Nascente, era o nome da escola na época,
E ao longo dos anos, esse jardim foi passando por muitos desafios até chegar o momento que ele fechou. Quando esse jardim fecha, nascente, a pessoa que doou o terreno para a escola disse que doaria para uma associação que já tivesse um trabalho com pedagogia Waldorf. E aí, na época, quem estava passando por esse processo parecido com a da Camanducaia de implementação da pedagogia Waldorf era a Escola Vale de Luz. Então, Cecília estava passando por essa metamorfose de nascente, brincando com arte, Cecília Meirelles, pouquíssimas crianças, 10, 12 alunos, com um espaço grande, um sítio, que foi doado para a associação, e o Vale de Luz já atendendo um público ali de escola pública, na zona oposta da Cecília Meirelles, no polo, a zona norte da cidade, está mais na zona sul. E aí, então, a Associação Crianças de Vale de Luz abraça essa iniciativa, na verdade, tinha morrido, tinha fechado, e nasce a creche municipal Cecília Meirelles para atender a comunidade. Foi muito interessante porque da noite para o dia a escola tinha 17 alunos, da noite para o dia, assim, modo de dizer, 17 alunos, e se tornando pública de um ano para o outro, ela vai para 40, 50 alunos, assim, rapidamente. Então, aquele que era o problema daquele jardinzinho Waldorf, associativo, sempre gato pingado, com muito sacrifício, o professor ganha um salário no mês, o outro não ganha. De repente, com o aporte do poder público, esse convênio, professores têm seus salários garantidos, as vagas dos alunos estão garantidas porque tem o livre acesso através do município, e a escola começa a crescer de forma muito rápida, se expande de forma muito rápida. Então, isso é anos 2000, a gente tem o nosso primeiro convênio com o poder público através dessa primeira associação Crianças do Vale de Luz. E aí, em 2004, a gente se torna a Escola Municipal Cecília Meirelles, com a identidade, o convênio próprio para a escola. E nesse ano, a gente já tem o primeiro ano escolar, Então, a gente era educação infantil, e a gente tem até o primeiro ano, e a gente herdou da Escola do Vale de Luz o perfil do integral. Então, a gente já nasce ali como creche integral e leva esse mesmo perfil para o ensino fundamental. E isso é o que nos diferenciava dentro da comunidade, que já tinha 3 escolas públicas. Era o fato da gente ter uma creche que atendia a comunidade, as mães trabalhadoras. A escola está inserida dentro de um bairro de classe média, é uma zona de proteção ambiental, uma APA, bem bonito, assim, olhando de cima, assim, a gente parece que está dentro de um brócolis, assim, linda, assim, verde, uma área verde linda. Imagina ficar dentro de um brócolis. E com uma grande demanda pela creche, pela escola integral, por conta das mães trabalhadoras da comunidade, as domésticas, diaristas, os jardineiros, as confeccionistas, os filhos dos professores. Então, eu cheguei 22 anos atrás com os meus filhos pequenos, e eu lembro da gente ir no mesmo ônibus, aquele povo todo indo trabalhar para atender as casas da classe média. E isso fez muito parte do nosso perfil durante muito tempo, atender essa comunidade, e a gente era aquela creche, não sabiam nem o nome, creche. E aí a gente deixa de ser creche mais segunda década dos anos 2000, o perfil creche já não fazia mais sentido, porque teve uma política pública de implementação de creches em todo o município, então outras creches surgiram em bairros próximos, e a gente foi se firmando mais com a identidade de uma escola de período integral até o 5º ano escolar, e de pedagogia Waldorf, ou daquela escola diferente, que ensina de um jeito diferente. E aí, diante dessas duas identidades, a gente foi criando, atendendo uma clientela não só mais oriunda ali não só do bairro, mas de que vinha trabalhar, das pessoas que vinham trabalhar no bairro, mas de pessoas que vinham de outros municípios. Isso é muito parecido, muita coisa, pessoas que atravessavam a cidade ou até de outra cidade, da divisa de Friburgo, Cachoeiras de Macapu, enfim.
E isso foi formando ao redor do Cascatinha, desse bairro, né, essa comunidade Waldorf, mesmo que elas não se autodenominem assim, né? A gente hoje já percebe assim, o quanto a escola está ali, trouxe, né, o comércio local se fortaleceu, a padaria do Cascatinha, né, a vendinha do seu fulano, as casas que foram sendo alugadas para as famílias, né, da região, enfim, provavelmente muito parecido com muitas histórias das escolas, né, Waldorf pelo mundo. E aí, então, em 2017, estou dando saltos, tá, gente? Saltos grandes. A gente a gente cria a nossa própria associação mantenedora, que é quem firma o convênio, né, com o município. Nosso espaço é próprio da associação, então os prédios são da associação, tudo isso como você trouxe. E aí, em 2017, a gente tem a nossa própria associação, que é a Associação Pedagógica Cecília Meirelles, que o Maurício agora está findando o mandato, né, como presidente da associação. E aí, essa associação, ela assina um convênio que para a gente foi uma vitória grande, ali no período da pandemia, de 10 anos, porque até então a gente tinha um convênio renovável a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos era uma luta imensa de conversar de novo com a Secretaria de Educação, conquistar a simpatia, que pena que a gente não tem a mesma secretária, né? A simpatia da secretária, dos supervisores, e etc, etc. E aí, com esse convênio de 10 anos, a gente acha, né, que as coisas vão ficar um pouco mais estáveis para a gente poder trabalhar em outras direções. E aí, através desse convênio, é que a gente pode atender hoje a mais de 270 alunos, do maternal 3 ao 9º ano. Desse universo de 270 alunos, a gente tem mais de 30 NEs, que são alunos com necessidades específicas, né? Então, a gente tem uma média de 24 alunos por classe, o que foi também uma grande conquista, porque a gente, durante o tempo, as classes maiores tinham 18, 16 alunos, e hoje a gente tem uma fila de espera que a gente poderia fazer uma segunda escola com 270 alunos. Tem uma demanda uma procura imensa pela escola. Beatriz, Fabiano vão me ajudando, tá? Então, em 2017 se funda a PCM, né, que é o que a gente se firma muito nisso, né, que a gente precisa ter uma associação. O fato de a gente ser uma escola pública não quer dizer que a gente possa abrir mão desse pilar da pedagogia Waldorf, que é ter o trabalho dos pais, da comunidade legitimado e é o que fortalece, o que garante a prática da pedagogia Waldorf na escola. Porque o poder público, ele não, hoje, né, a gente acabou de receber uma verba do marco regulatório para viabilizar as práticas artísticas, mas até então, nada que fosse fora de uma escola pública convencional é subsidiado pelo poder público. Eles não fazem nada além do que eles vão para qualquer tipo de escola. E aí os desafios são porque, justamente, como eles financiam tudo, eles entendem que o restante tem que ser via associação, né, via os pais da escola. Mas, ao mesmo tempo, a própria estrutura da escola pública impede que essa ajuda chegue. Então, assim, ok, é com vocês, tá, mas como é que a gente pede essa ajuda? Não, desse jeito não pode porque é pública, desse jeito não pode porque... Então, a gente pede ajuda como para o mundo? Então, esse é um desafio que é o nosso tema aqui, desafios e oportunidades. Então, a gente é muito engessado, né, para poder se articular e, ao mesmo tempo, a comunidade devolve para a gente dizendo, mas não é público. Então, né, por que vocês estão pedindo ajuda para tal coisa, enfim. E o poder público oferece, então, toda a burocracia, alimentação, transporte, tudo isso, como o Exaú colocou. Todos os profissionais são concursados, a gente tem mais de 40 funcionários, sim, com mediadores quase 50 funcionários na escola, integral, até o 5º ano, do 6º ao 9º, tem contraturno, depende das aulas de matéria que os alunos vão ter naquele dia, se é matemática, ciência, geografia, agora circo, música, né? Marcenaria, é a nossa conquista mais recente. Então, já citei o marco regulatório, e uma marca da escola desde o início, mesmo quando a gente ainda não tinha a nossa associação, sempre foi garantir a equanimidade social. Eu digo equanimidade porque é diferente de igualdade, né?
Então, assim, a gente recebe uma clientela muito variada mesmo. Mas quando elas entram na escola, passam no portão azul, é isso. A mesma mesa que recebe, né, o giz da Piscor, né, o mesmo aluno que recebe a mesa da sala de aula, né, que recebe o caderno que vem da República, né? O giz da Piscor é aquela criança que vai comer o pão careca e suco de caju que a prefeitura oferece. Independe se aquela criança tem condição de estar na melhor escola privada de Friburgo ou não. Então, a gente consegue oferecer, e isso eu falo com muito orgulho, que quem chega lá, inclusive, fica na dúvida, mas tem criança pobre aqui? Sabe? Porque assim, você não consegue ver isso mesmo. Todas as crianças que poderiam talvez estarem, né, com uma roupa um pouco mais, enfim, que distinguisse umas das outras, não tem isso, né? E a gente consegue ver também que muitas crianças que, mesmo que as famílias tenham uma certa condição social, socioeconômica ou até cultural, que são coisas diferentes, a pessoa pode ter, né, sei lá, faculdade, uma boa formação, e naquele momento da vida ela precisa da escola pública. Então a gente tem alunos que comem na escola e comem na escola. Chega em casa e faz um lanche. Então aquela questão que foi trazida anteriormente, né? A escola no Brasil e a escola pública, ela tem esse caráter social de garantir a sobrevivência, né? Então, isso ocorre lá na escola. Então, a gente tem esse público, vamos dizer, que chama Waldorf, e é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Esse nome que a gente dá às pessoas, né? Esse é um pai Waldorf típico. O que é um pai Waldorf típico? Mas vamos lá, e fica para a segunda roda de conversa. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas pessoas que buscam a escola integral. E elas, está tudo bem, né? E elas precisam ser atendidas igualmente. Então, o uniforme na escola pública, ele não é obrigatório. Então, a criança não pode ser impedida, né, de estar na escola porque não está com uniforme. Então, mas ela tem que estar devidamente uniformizada. Então, no regimento da rede, está assim, está descrito assim. Não é impedimento de estar naquele dia, mas ela precisa estar devidamente uniformizada. E aí, o devidamente uniformizada, cada escola vai dizer o que é. Então, a gente tem lá o multiforme. São 4 possibilidades, né? A gente diz a roupa lisa, sem mar, ou a blusa que a prefeitura oferece. Acabaram de dar um uniforme, inclusive, de frio, né? Porque era uma coisa, lá é um lugar muito frio, a região. Tem um uniforme que tem a logo da escola, né? Que as famílias mesmo se organizam para comprar, e pode ser diferentes cores. Mas não é uma obrigatoriedade a criança estar na escola com uniforme, por essa situação social. Uma coisa que a gente perdeu, que não é igual, e eu sinto muito isso, para mim marca desde 2011, que a gente começou com esse desafio, é o fato da matriculação online. Então, as famílias buscam a escola pelo sistema, né, e no sistema não tem nada a respeito da pedagogia Waldorf, nem que a pedagogia diferenciada. Muitos escolhem por ser educação integral, período integral, e por ser perto de casa. E aí, nesse momento, a gente perde a possibilidade de trazer aquele olho no olho que acontece na secretaria. Quando a família chega à escola, ela já está com a matrícula ela já tem a garantia de vaga. Não, é por ordem de chegada mesmo no sistema. E aí, ele tem que colocar 3 opções de escola. Então, ele coloca lá, primeira escola, Cecília Meirelles, não tem vaga lá, e vai ter que ir para outra escola. Aí depois, agora a gente tem no final do ano, uma transferência interna. Então, às vezes a gente consegue, uma criança que está no Amâncio, consegue a transferência para Cecília se a gente tiver vaga. Então, os pais têm feito bastante isso. Mas são os pais que movem esse processo. O pai tem que mover o processo de transferência. Pedindo na escola. É a direção que faz, mas ela já deixa o pedido ali, tá bom? A gestão da escola agora se legislou, ele não está na instituição, e a gente veio de um movimento que é o movimento CHAI, né? Então a gente ficou com esse sonho, muitos anos em Brasília, fazer na escola pública, né? Essa inspiração na pedagogia Waldorf. Então a gente ficou 4 anos ali fazendo projeto, começando a política, começando a ver cachorros,
conseguimos que o projeto fosse pedagogicamente aprovado, né, nos primeiros 4 anos, mas eles falaram, vocês têm isso aqui, muito, né, e os professores podem saber, e aquilo que você gente para ocupar uma escola. Nossa escola hoje tem 22 anos, começa com 4 anos até o terceiro ano, né, do ensino fundamental. Então, a gente pega as crianças com 4 e a deles com 8 a 9 anos, né. E aí a gente fez um curso de introdução à teoria universal, 2016 até 2019, 4 anos a gente ficou trabalhando, né? Meus professores, eles viram, a gente era professor de sala e ele dava esse curso voluntariamente na Secretaria de Educação. A gente é professor da rede, né? Então, esse movimento tinha muita gente da rede pública, mas também tinha apoios, né? De outras pessoas mais vagas mesmo. E aí, Brasília tem uma coisa que ajudou muito no movimento Chai, porque o diálogo tem uma escola, né? A escola do Alho, e já estava bem consolidada ali, então a gente tinha um apoio das professoras para ajudar a gente a fazer isso de introdução de aula. Então, as professoras mais antigas, na história lá da Pauta Partes, que é o mérito, na filosofia do personagem, da Pins e tal. E a gente fez um curso de extensão, isso para a professora da rede mesmo, que é a de sabe. E aí a gente fez um curso de extensão, em parceria com a universidade também, né? Os bens, eles podem. E aí, em 2019, lá em Brasília, tem a coisa da gestão democrática, que para a gente é o que sustenta a gente, porque a parceria lá é escola estadual, né? Não tem história. O governador é muito longe da escola, e a secretária também. Então, a gente tem uma lei, que é de gestão democrática desde 2012, e a gente pode construir o projeto da escola. Então, a gente pode fazer inspiração na pedagogia Waldorf dentro do projeto que é da gestão democrática. Então, a gente monta, aí esse grupo, né, do movimento Chai escolhe uma escola para ir, e aí a gente faz um concurso interno dentro da secretaria, em 4 pessoas, a gente vai para essa escola hoje, em 2018 a gente vai para essa escola que hoje chama Escola Beija-Flor, que na época tinha outro nome. E aí a gente vai para essa escola, e aí com algumas famílias, isso tudo já pensado, não foi assim, a gente foi porque o projeto tinha sido aprovado na secretaria pedagogicamente, mas eles não tinham uma escola para oferecer, um espaço físico, né? Que é o que a gente queria, mas eles falaram, não, só daqui a 2 anos, talvez e tal. E aí, realmente não conseguiram. Chai, movimento, Chai significa a metade de mim que habita em você, é a metade de você que vive em mim. Então, é da tribo Kaxinawá, do Acre, e a gente adotou esse nome, né, em 2012. Para significar a sua troca. Na verdade, essa até é interessante, porque o nome Chai foi porque o nosso impulso era trazer um pouco da pedagogia Waldorf para essas crianças em vulnerabilidade social. Então, a gente achou Chai esse nome dessa metade excluída da sociedade, que as pessoas não veem, né, que não aparecem em lugar nenhum. E aí essas aqui também são pessoas, né, e a gente estava querendo esse mundo para essas crianças também. Porque a gente já era professor da rede e via essa desigualdade. Eu sou mãe da escola, né, fui mãe durante muitos anos da Moara, então a Tereza também, então a gente via essa diferença. Meus filhos aqui, né, e as crianças que eu estou dando aula, né, que alimento, né, que elas estão recebendo. Então o Chai a gente pensou justamente para diminuir essa desigualdade social, né, e trazendo, né, essa inspiração. Em 2012 nasce o movimento Chai, em 2016 a gente vai para as escolas intencionalmente já com a nossa prática, podendo levar, porque a gente já tinha o curso de formação, né, a gente já tinha feito seminário, a gente podia levar dentro da sala de aula a prática. Mas o que acontece? Quando chega em 2016, aí o secretário de Educação falou, não, vocês também, para vocês conseguirem esse espaço físico, vocês têm que dar essa formação. Aí a gente vai e começa uma formação, né, que é essa introdução, né, de 6 meses, um curso
6 meses, outro foi 1 ano, então a gente ficou durante 4 anos fazendo isso na rede. A rede começa a conhecer a gente por conta desses custos e vão na nossa sala conhecer a prática. Então, aí em 2018, a gente, intencionalmente, todo mundo vai para a mesma escola, né, e a gente fala que é um processo de ocupação mesmo, porque a gente vai com algumas famílias querendo a pedagogia Valdo na rede pública, e dentro dessa escola a gente começa um diálogo com a comunidade, e a comunidade, todas as famílias que tinham filhos nas nossas salas, começaram a também apoiar esse projeto, porque eles falaram, olha, alguns não sabiam o que era, alguns já iam já sabendo, né, mas aí a gente foi eleita em 2019, a nossa gestão, né, e aí a comunidade querendo isso, mas a Secretaria de Educação não gostava muito. Mas como a gente tem a LDB, que é a Pluralidade Educacional, então a gente conseguiu... Só fazendo um parênteses, né, em 2019, que a gente teve essa abertura, em 2012 era um governo democrático. Então, a implementação da pedagogia Waldorf lá em Brasília tem a ver com essa questão da democracia, né? E em 2018, né, quem ganha a eleição é um governo, ele está lá até hoje, mas que quer a privatização das escolas públicas, né? E aí, assim, o diálogo se torna difícil, né? E aí, tanto é que a gente, em 2019, né, a partir do meio do ano, a gente não consegue mais a aprovação do curso, né, para professores na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Brasília, né, porque, inclusive, a pessoa que estava nessa escola de aperfeiçoamento hoje, ela é a nossa secretária de Educação, ela, né, tipo assim, esse curso não pode mais. Eles alegam que a pedagogia Valdo não tem base científica, então não podia ter dentro da secretaria, mesmo inspiração. E aí proíbe o nosso curso em 2019, né, que é esse curso de introdução. E aí, hoje ela é secretária de Educação, né, então ela chega, e aí ela vê a gente na reunião e fala, vou lá na escola, tipo assim, vou fiscalizar o que vocês estão fazendo. O que acontece é que a comunidade nossa, e aí a gente tem desde 2018 até hoje, a comunidade, todo mundo que chega na escola se encanta, os professores universitários, né, botam muito filho lá, então a universidade está com a gente também, então acontece que em Brasília a gente virou uma referência de escola de qualidade pública, fila de espera, são 400 alunos e tem fila de espera para construir. A gente já fala, a gente queria o 2º andar aqui, porque de fato muita gente quer. Então aí, um pouco assim, a secretaria não pode fazer nada porque a gente construiu um projeto político-pedagógico com a comunidade, e aí ajuda essas comissões, as famílias que entendem de pedagogia Valdo, e que são as que mais contribuem assim, para a gente colocar, a gente tem hoje, né? O ano passado a gente conseguiu 3 meses de professor de euritmia, 3 meses de professora de música, que hoje dá aula na escola Waldorf Moara, né? E esse ano a gente já tem a professora de música novamente, com financiamento da comunidade, porque aí as famílias pagam, né? Porque a gente tem uma associação, né? Que é uma associação das famílias, e aí com a gente, e aí eles dão uma contribuição voluntária que a gente chama, que é a economia fraterna, a gente fala que é a economia fraterna. Então, a flauta para criança em vulnerabilidade, que a gente tem criança em situação de rua, tem 3 crianças em situação de rua, as crianças indígenas também vivem uma situação muito precária, né? Elas vivem num santuário perto lá da escola, então a gente atende essa comunidade também super precária, então a gente né, consegue flauta, roupa e giz, né? Então a gente tem essa economia que está funcionando, assim, lógico, né, engatinhando, mas está funcionando, porque todas as crianças hoje têm flauta na escola, né, para poder tocar flauta com a professora de música que tem, né, que muita gente conhece, que hoje é a Elizabeth. Acho que a Carla nem sabe dessa novidade, né, que a Elizabeth está lá na escola dando aula de música e com a gente, que é uma professora assim antiga, né, da Moara e tudo. E o professor Oliver também vai começar a euritmia agora em agosto com a gente. A gente conseguiu agora, finalmente, né, financiamento da Mali, né? Então, vai financiar agora a euritmia para a gente, porque a euritmia a gente não conseguia pagar. Foi em 2016, resolveu conscientemente ocupar as escolas, assim, vamos ficar junto, porque separado em cada escola fazendo essa prática é mais difícil. Aí a gente ia de 3 para uma escola, aí depois a gente foi de 4 para outra escola, 2016, 2017... A escola de Isso.
Aí eles falavam, ué, o que é isso? Aí a gente falava, a gente pode trazer nosso material, porque a sala é um pouco diferente. Aí a gente chegava com a cabaninha, com móvel para aquarela, e o pessoal, mas não foi isso que a gente imaginava. Aí as salas, né, são muito poluídas, né, porque as professoras colocam 3 alfabetos, essas coisas. Aí a gente pegava um pano e colocava na parede, então todo dia a gente chegava mais cedo, colocava um pano na parede para tirar aquela poluição visual, para poder começar, né, para a gente tentar fazer alguma coisa. E aí, nisso, não pode colocar pano. Então chega numa escola e fala, não, vocês não podem, porque vocês estão impedindo a criança de ver letra. Eu falo, não, mas a letra, né? Aí a gente tem esse argumento que a gente tem porque as crianças têm autismo, né? As crianças têm essa coisa da sensibilidade visual. Então, elas que ajudaram a gente falar, olha, não, a gente tem criança com autismo na sala, então a gente não pode ter essa poluição visual, né? Então, e aí hoje a gente tem 23 crianças, né, com necessidades especiais na escola, e as famílias buscam muito, né, isso. As famílias, né? 23 laudadas, né? E deve ter mais umas 20, 100. E por conta dessa gestão democrática, agora a gente vai ter esse ano, novamente, a comunidade, assim, é 100% projeto, né? Então, ela quer que a gente continue. A Tereza agora vai, né, se candidatar a diretora, né, para ficar mais 4 anos aí, né, nesse processo. Se uma das questões, logo no princípio, assim, da Secretaria Municipal de Resgate, mais que a Secretaria, o Ministério Municipal da Educação, que tem o Perlor, enxergou muito participado muitas vezes, exerce poder quase mesmo de polícia, né, sobre as escolas, literalmente. E eles questionaram a figura do professor de classe, porque ela não é uma figura respaldada, né, na lei, pela lei. Então, a princípio a gente formou um projeto onde os professores seriam, como acontece em muitas escolas, inclusive particulares, né, associativas, que o professor que tem habilitação de alguma coisa, ele vai assinar para, né, outra e vai garantir ali o histórico escolar do aluno no final do ensino fundamental. Mas, dentro da rede, isso não é possível, porque todos os professores têm que estar dentro do E-Cidade, né, que é o sistema, né, oficial, eles têm que estar lá, tem que aparecer o horário da pessoa, enfim. Isso tudo é muito como que eu posso dizer? Muito limitante e fica tudo muito visível, né? A palavra não está me vindo agora. Transparente, tem que ser transparente, né? Você está falando que o poder público tem que lidar com transparência. E aí, e as informações são cruzadas, né? Então, assim, não dá para você fazer não tem muito jogo de cintura. Então, a gente passou a receber todos os professores de matéria. Então, foi um impacto muito grande para a gente, porque para preservar o ensino em épocas, a estrutura, né, o professor de classe, o ensino em épocas, e, ao mesmo tempo, essas pessoas que têm tempos na escola, trabalham no máximo 2, 3 vezes na semana na escola, como é que a gente faria essa parceria? E aí a gente começou a fazer esse estudo. A Carla acompanhou muito no início, deu um apoio muito grande. Depois a Beatriz chegou, literalmente chegou. A Beatriz, o Peter no início também, que fez parte, inclusive, todo o acompanhamento pedagógico das 2 escolas Waldorf públicas de Friburgo, tanto Cecília quanto Vale. E a gente foi chegando num formato, né, de trabalho a 4 mãos desses professores de classe e professores de matéria, respeitando, né, a identidade e a necessidade de cada um. E alguns de matéria foram se apropriando, se aproximando cada vez mais da escola. Um dos exemplos, né, maiores que a gente sempre dá é da Zélia, professora de ciências, que não só, né, dentro das aulas de época, mas também das aulas avulsas, porque esses professores precisam dar uma aula avulsa uma vez por semana da sua respectiva matéria. Até 2019 a gente segurou isso, mas depois não foi mais possível por conta da bendita BNCC, porque aí tem toda a grade curricular do município, a matriz curricular que precisa ser atendida, a BNCC, que é a bendita, que tem lá aquelas habilidades todas, enfim. E aí isso fica mais a cargo do professor de matéria, né? E não que o currículo em épocas não atenda a BNCC, né? Mas tem toda uma estrutura. Primeiro bimestre, os alunos têm que aprender isso e isso. Segundo bimestre, a gente dança, faz uma capoeira ou outra, mas tem uma hora que vem a avaliação externa. Então, lá no município, desde a pandemia, eles implementaram, né, Bia, 3 avaliações
por ano e do primeiro ao nono. Tem a avaliação inicial, é inicial que chama, né, diagnóstica, a avaliação formativa no final do primeiro semestre e a avaliação final, né? E aí o que a gente faz? A gente não costuma preparar os alunos, a gente não prepara essa avaliação. A não ser o Sareb agora, quinto ano, que aí está tendo uma formação com professores de quinto ano, que eles têm que ir para lá, ouvir, aí tem todo um programa que eles têm que seguir para formar esses alunos e professores, mas quando a professora está diante dos alunos, a liberdade de cátedra é dela. E aí ela vai fazer, né, vai transformar aquilo, né, da melhor forma possível para que os alunos não se sintam inseguros na hora de fazer a avaliação, mas que também a gente não precisa ficar treinando criança para fazer. Então quase vira um jogo, uma brincadeira, eles acabam amando fazer, porque é preencher folhinha, né, ou marcar A, B, C ou D, vira um jogo, aquilo acabou, e a gente tenta não valorizar tanto esses momentos no sentido de não causar uma pressão, né, até mesmo porque eu digo isso para os alunos, né, dos mais velhos, sou professora de arte do sexto ao nono, essa avaliação é muito mais da escola, está se avaliando muito mais a escola do que cada um, né, dos alunos. E aí do sexto ao nono a gente já tem essa avaliação quantitativa de uma forma mais, vamos dizer assim, presente, até o quinto ano os alunos não são apresentados as notas que eles recebem, apesar de receberem desde o segundo ano, porque o sistema de avaliação do município é quantitativo, não é qualitativo, mas os alunos recebem, né, os professores fazem o relatório Waldorf, né, o relatório anual, todo final de ano letivo, relatório descritivo. E aí, quando chegou o nono ano, a gente ficou no impasse. A princípio, a gente chegou até o oitavo ano entendendo que a gente ia atender o currículo Waldorf. Mas aí as famílias pediram, pelo amor de Deus, tem que ter o nono ano. Como é que essa turma que está no oitavo vai sair sem ter a fogueira, sem ter não sei o quê, sem ter, enfim. E a gente, na pandemia, assim, tá, como é que a gente faz o nono ano à distância, né? Manter o que tinha já era difícil, imagina criar. Mas foi. Né? Se criou o nono ano, tem 3... É o terceiro esse ano, né? Ou Silvio? É o terceiro. E aí a gente olhou para esse professor de classe e falou assim, tá, se já estava difícil, professor de classe, professor de matéria, do sexto ao oitavo, o que a gente faz agora aqui? Professor de classe, na pedagogia Waldorf não cabe mais no nono ano, professor de matéria cabe, mas tem que manter o ensino em época. E a gente não tem esse professor para manter o ensino em época. Qual é a dança que a gente vai criar? E a gente manteve esse professor de classe como professor de formação humana, que é uma disciplina que é da pedagogia da alternância, que eles conseguiram criar essa disciplina, né, a pedagogia da alternância, e ele é um professor tutor. Então, mas ele é mais presente do que um tutor normalmente é numa escola Waldorf. Tinha um tutor aqui, né, Vitor, né? Mas ele vai do primeiro até o nono. Então, é o mesmo professor de classe, ele pode acompanhar do primeiro ao nono, geralmente é raro, isso, aí ele vai ele pode ir, é a mesma figura, só que quando chega no nono a gente interrompe esse ensino em épocas, que a gente não tem como garantir, né, o ensino em épocas no nono, e aí esse professor de classe ele fica com esse grande bloco, que é o bloco da biografia, história da arte, e o nosso próximo passo é o estágio agrícola, tudo que envolve o estágio agrícola até o estágio agrícola acontecer, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fechar isso de uma forma que eu entendo que é ideal, mas é possível, e muito por incentivo da Beatriz, que ia lá e dizia, os alunos vão até o oitavo ano, a Beatriz Camorringa, e vocês entregam o ensino fundamental, o histórico deles, para outra escola. Porque o currículo convencional não termina no oitavo ano, termina no nono. Então, assim, não é justo, vocês trabalham tanto e aí eles vão para outras escolas fechar o ensino fundamental. Eles falam, então, você vai que está? Não, peraí. Se é para ter o nosso nome no histórico dos alunos, então vamos lá. Né? Vamos topar essa.